Boa tarde, domingão, dia 14 de junho de 2026. Eu fico achando tão engraçado porque os governos, alguns que são muito ruins no nosso país, principalmente estadual ou federal. Esse federal é pela misericórdia, né? E quando se fala em consumidor, somos nós. O produto é o que compramos. Veja bem, por que eu falo isso? Porque os aumentos de preço no nosso país são abusivos. Mas, ao mesmo tempo, gente, existem órgãos dos governos de fiscalização desses preços, do abusivo, preços abusivos. No nosso Ministério de Minas e Energia, Minas, Minério, Energia, Combustível, coisa que queima. Aí nós temos o nosso combustível, né, que está sofrendo um aumento, está aumentando a produção na Petrobras. Mas a máfia brasileira dos combustíveis é tanta, é tanto, tanta, é tão alta a máfia, tão poderosa, que vai além da ANP, que é o órgão do governo federal fiscalizador desses aumentos abusivos e da máfia do combustível. Máfia essa, e se eu não estiver enganado, já está há mais de 50 anos operando no país. E a ANP nada. Eu não sei que tipo de fiscalização. Claro, uma vez ou outra eles pegam alguns postos de combustível alterando, colocando mistura no combustível, e eles chegam até a fechar o posto de gasolina. Mas o engraçado é que, na verdade, tem muitos postos de gasolina que a gente sabe que só servem para lavar dinheiro do crime organizado. A máfia do combustível é um crime organizado. Ou não? Ou eu estou errado? Aí eu pergunto, Agência Nacional do Petróleo, Ministério de Minas e Energia. Que coisa engraçada, né? Palavras bonitas. Mas, na real, existe essa fiscalização? Não, né? Não existe. Porque o poder da máfia, do crime organizado, é maior. É claro que a gente não pode esquecer também que dentro desses órgãos fiscalizadores existe aquele cidadão que quer só se dar bem. Por que eu digo se dar bem? Porque nós sabemos que a máfia do combustível são poderosos. São pessoas que lavam dinheiro de crime organizado. Então, para eles, comprar um fiscal da Agência Nacional do Petróleo é fácil. Claro que eles têm que acertar naquele fiscal que também faz parte do crime organizado. Porque tem muitos brasileiros que trabalham nesses órgãos federais ou estaduais também, porque é tudo através da Receita Federal, porque é sonegação de impostos, combustível adulterado, não paga impostos, quer dizer, é complicado, velho. Sonegar impostos é não pagar os impostos federais. E com isso a gente fica triste, porque dentro desses órgãos sempre tem aquele que quer dinheiro fácil. Está ali não preocupado com o salário que ganha do governo federal, do órgão, da Agência Nacional do Petróleo, mas sim em fiscalizar alguém do crime organizado. Quando você fiscaliza pessoas do bem, você sabe que tem que seguir as regras da fiscalização. Quando você pega alguém do mal, bem, o convencimento direto, cara a cara, pessoal, é o dinheiro. E quantos
fiscais já não foram presos justamente por essa prática de se vender ao crime organizado. Então, essas fiscalizações, o governo federal deveria pegar mais pesado mesmo, pesado. Fecha o posto de combustível, prende os envolvidos e acabou. Mas não prender hoje e soltar amanhã. Porque o nosso país hoje, quando se trata de lei, esse é o problema. Prende hoje e solta amanhã. Pega um bom advogado criminal, joga uma fiança em cima do processo. Se o cara é protegido pelo crime organizado, tá fora. Tá fora da cadeia. Pagou a fiança, o juiz solta. Claro, vai rolar o processo. Teve investigações. Se no final das investigações for comprovado que ele está cometendo crime junto com o crime organizado, aí é cadeia. Mas até aí, o cara foge, o cara muda de nome, muda de endereço, muda de país. Olha aí, que coisa. É por isso que falamos todos, crime organizado, porque quando a lei vai, o crime já avançou. É a mesma coisa de chegar para você e falar: na escola que você estudou, eu era professor. Quer dizer, quando você foi, eu já vinha. Entendeu agora como é que é a nossa lei brasileira? Eu estou falando de governo federal, de todos os estados, porque combustível nós temos de sobra no nosso país todo, graças a Deus. Somos autossuficientes, capazes de ter combustível para movimentar todos os nossos estados com a quantidade de veículo que tiver. Mas somos altos. O problema é que o nosso petróleo ele é retirado, ele é extraído a preço de real e vendido é o contrário. Ele é comercializado internacionalmente a preço de dólar e a gente recebe ele de volta depois de refinado a preço de ouro. Então a justiça brasileira existe, leis para isso, para esse combate existe. O problema é quem você está combatendo. Não vai preso, foge, some do país e fica por isso mesmo. Então quem perde é o consumidor, que somos nós. Pagamos um combustível de quinta qualidade, com várias misturas, e ainda ter que conviver com abuso de preços a um combustível que não presta. No país vizinho, combustível R$ 5 o litro, mas é gasolina azul, meu velho. Você tem noção do que é isso? Como se comportaria o motor do teu carro com a gasolina azul? Eles inventaram essa gasolina aditivada, mas são misturas químicas que aditiva a combustível. Mas aquele combustível que vem, que não é o azul, é amarelo, sei lá, deve ser. É amarelo, combustível, a gasolina é amarela. Então o que acontece? Tudo isso é para ferrar o consumidor. Por quê? Uma aditivada você paga um preço, deve estar o quê? 8 e pouco o litro. Então tudo isso é máfia. Porque o vizinho, R$ 5 o litro de combustível azul, e o nosso aditivado quase o dobro, e não chega a ser essas coisas também. Porque se tu tem um carro injeção eletrônica, ele vai trabalhar suave, maravilhoso. Mas olha o que você paga por tudo isso. Não é brinquedo, não. Essa é a parte federal. Agora vamos para a parte dos estados, né, cara? Código de Consumidor. Já ouviram falar? Mais conhecido por PROCON. Coisa engraçada, né? Não, não é engraçado não, cara. É para rir mesmo. Rir, chorar. Amanhã você vai para padaria comprar teus pães. Aí, em vez de trazer 4, você vai trazer 2. Ó, R$ 2 você vai trazer 2 pãezinhos. Quase isso, né? Vai gastar mais ou menos uns 50 nos 2 pãezinhos. Isso vai doer? Não. Todo mundo fala assim, não. Por quê? Só 20 centavos? Claro, eu concordo com você. Mas por que aumentar esses 20 centavos se não teve aumento no salário? Olha o nosso salário onde está. Claro que tem estados, cada estado pratica a sua CLT em cima do salário que consegue pagar aos servidores, aos seus funcionários,
o prestador de serviço e tudo mais. Cada estado tem o seu salário. No geral, é R$ 1.500, 1.618, aliás. Desculpe. Mas isso não ajuda o consumidor, porque o consumidor está sempre se deparando com produtos que não valem o que paga. Eu vou citar o pãozinho que vai aumentar a partir da manhã para 70 centavos. É culpa do trigo. É culpa da guerra. Que guerra? É culpa do mercado interno. Nós não precisamos de país nenhum de imediato para produzir a massa do pão, do bolo, da bolacha e tudo mais. Não, nós temos. O problema é que, em vez dos presidentes, vamos dizer assim, que já presidiram o país, eles deixam de cuidar da nação brasileira para cuidar de outros países. Tudo bem, às vezes através de uma ação humanitária. Parabéns, Brasil. Parabéns, governos brasileiros. Só que, na minha opinião, humilde sugestão é o seguinte: tudo que é produzido no nosso país, com nosso esforço, nosso suor, nossas lágrimas, nossa escravidão, porque o trabalhador brasileiro ele é escravo de um pequeno salário e de muitas horas trabalhadas. Se, em vez dos governos venderem para países de fora, abastecessem o nosso país primeiro, aí sim, pelo menos a nação brasileira não passava fome igual passa hoje com esse governo ruim que nós temos, desculpem, em Brasília. Dá raiva falar sobre isso, porque eu enrolo a língua, cara, porque eu não vejo como um país lindo, maravilhoso, altamente em tudo, igual o Brasil, ter que passar dificuldade no alimento da nação. Cara, você produz 100% do alimento necessário no país, o teu país tem que ficar com 70%. 30% você distribui para todos os países do mundo, se você quiser, se você tiver contrato comercial. Mas primeiro, cuida da tua casa, cabra ruim. A China não é Brasil. A China não é Brasil. A China é comunista. Você quer virar o lado da moeda, quer transformar o Brasil em comunismo? Está caminhando bem. Mas só que o cidadão brasileiro não vai permitir que isso aconteça. Porque já chega de tanto sofrimento. O Brasil hoje tem uma boa população, uma boa parte da população brasileira desempregada, passando fome, em vez de pobre, está na miséria. Não é miséria de estar jogado na rua, não. É uma miséria que eu digo que, pelo que nós trabalhamos no nosso país, merecíamos ter um salário digno. Todo trabalhador é digno de seu salário. Aí você trabalha 12 horas por dia e ganha R$ 1.500 por mês. Estou dando um exemplo. Tem uns que ganham bem mais. Mas o cara precisa ter uma boa faculdade, uma boa profissão que possa lhe render esse salário a mais. Se não, se for o geral, é R$ 1.500. E para você sustentar uma família com 2, 3 filhos, fica difícil. Por quê? Porque o nosso alimento é nosso, mas ele é comercializado no próprio país nosso, muito altos preços. Todo mundo culpa a Receita Federal. Não existe país que não cobra imposto. Não existe. O imposto faz parte da arrecadação de um país para pagar os seus servidores, saúde, educação, transporte, moradia. Tudo isso que vai de graça, entre aspas, né? Porque nada no nosso país tem de graça. O SUS é de graça, sim, mas nós não pagamos o INSS? Então não é nada de graça, cara. O que você tem não é de graça, você pagou, o governo não te deu nada. O Bolsa Família, o governo deu. Deu os cambal, ele dá com a mão e tira com a outra, rapaz, acorda para a vida. Foi isso que acabou com o nosso país, esses projetos sociais de governos ruins. Porque você não tem que sustentar a nação com dinheiro, você tem que pôr o povo para trabalhar. Não dê o peixe, dê a vara para o cara pescar. Aí depois ele se vira para assar ou cozinhar um peixe, fazer o que quiser. Então é isso, a política do Brasil está errada por isso. Sustentar uma parte da nação com Bolsa Família. Não, Bolsa Família, o projeto é lindo, mas foi para sustentar os filhos pequenos das mães.
que, por obrigação, tem que manter os filhos na escola. É um trocadilho, né? Vamos dizer assim. Agora, marmanjos de 20 a 40 que nunca trabalharam na vida, nunca contribuíram para o INSS, vivendo de Bolsa Família, que hoje no país a gente tem certeza, no dia a dia, é o que a gente vê, que não é Bolsa Família. Porque o cara às vezes não tem família, como é que é Bolsa Família? Ali no caso, quando é um marmanjo, é Bolsa Cachaça. Cachaça no geral. Tanto faz cachaça, como 51, Três Fazenda, Pirassununga, seja o que for, uísque. Se ele quiser tomar uísque, ele toma. Vai gastar mais, mas toma. Então, Bolsa Cachaça. Nós temos uma linda agricultura familiar, que é aquele que cultiva a semente e tem o seu pão de cada dia garantido durante o ano todo. Isso no passado, porque hoje ninguém quer mais plantar nada. Olha o exemplo de pessoas que têm terra, moram na zona rural e vêm para a cidade comprar coentro, cebola, alho, pimentão, tomate, batata, o que mais? Ajuda aí. Laranja. Agora eu pergunto, tu não tem terra, criatura? Por que tu não cultiva na tua terra? Por que você vem comprar em feira livres na cidade, feira de frutas, mais conhecida? Cara, não dá para entender. É a terrível política do social, projetos sociais. Aí o povo saíram da zona rural, vieram para a cidade comprar coentro. Cara, tu tem terra no aceiro da tua casa. E dá para cultivar tomate, cebola, alho, pimentão. Tudo que você quiser, cara. Banana, olha que coisa linda. A nossa tão amada e tão consumida banana. Isso é governo, cara, que quer sustentar a nação com um projeto social para marmanjo, que não sai da porta de um boteco, não gosta do trabalho, não gosta de estudar, não gosta de mais nada. Estudar nem se fala, né? Porque hoje o governo que nós temos paga salário para estudante. Eu nunca vi isso. É um absurdo, cara. Curte os meus vídeos no meu canal no YouTube. J maiúsculo, M maiúsculo e Elo. J Melo. Ativa o sininho, compartilha, curte, comenta. Ou me segue pelo Instagram. José Fernando de Melo, BR. Tem coisas boas pela frente, cara. Tô até animado. Infelizmente, a gente fica triste por São João, Copa do Mundo, eleições, e o ano que vem Copa do Mundo de novo. Então, é uma barbaridade, porque é aí que some o dinheiro da União. O nosso tão sonhado imposto que a gente paga. Suor e lágrimas. Você já imaginou esse São João? As festividades que em tudo que é cidade, que é capital, que é pequena e grande cidade. Já imaginou a grana? Eu vou dar um exemplo. Tem artistas que cobram 1,5 milhão para cantar 2 horas. É um absurdo, cara. Esse dinheiro deveria estar sendo usado para curso técnicos em escolas técnicas, para qualificar a nação para uma área ativa, pessoal. Educação, que a nossa educação está uma tristeza. Você vê jovens de 10 a 20 anos falando barbaridades no seu diálogo no dia a dia. Aí, antigamente, falávamos, as nossas crianças é o futuro do Brasil. Esse futuro que você está vendo aí? Rapaz, eu sou do tempo da palmatória, milho no canto da sala e eu de joelho. Ali era educação. Ah, mas ali era maus tratos. Maus tratos, não. Se você fosse um bom aluno, você não precisava ir para maus tratos. Você obedecia o professor, que sempre foi e deveria ser, até hoje, mestre, pai e mãe de alunos.
Mas vai dar uma nota baixa para um aluno hoje, mesmo ele não tendo feito nada, nem está tendo tido, nem a presença da escola, na hora da chamada, ele teve a capacidade de estar presente ali. Como é que um cara desse pode? Você quer acreditar em mim? Acredite, se não quiser também, é um direito teu. Agora, pesquisa as provas do Enem, final do ano. Veja que absurdo acontece na melhor nota da prova, que é a redação. Deus me perdoe. Queridos, uma boa semana, a partir de amanhã, é claro, segundo dia da semana, e até a próxima. Gravaremos mais conteúdos bons igual esse, sempre melhorando. Porque, perceba, pode ser longo os meus vídeos, mas veja, assista, avalie, vê se eu falo um palavrão ou ofendo alguém nas minhas palavras, beleza? Um abraço.